Eu atribuí ao melhor das intenções. Bom, galera, então vamos embora. É o seguinte, deixa eu só abrir aqui uma paradinha que eu fiz uma. A gente vai começar com a terceira fase do nosso trabalho, mas antes da gente começar, com os nossos pacientes aqui de plantão, queria saber como é que foi, se vocês pegaram a pulsação, como é que foi o estado de humor, como é que foi a energia do dia. Quem começa? Mas é pelas mulheres. Os pacientes, né? A Cléria não está As conseguindo pacientes entrar, por primeiro. que será? Quem que tá aqui? O Leonardo, o que mais? Mel Boa noite, Maciel. André. Boa noite. Pode ser comigo? Boa Pode. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ó, foi assim, hoje eu acordei bem cedo, que eu precisei viajar para ir ao médico, mas eu acordei com os batimentos 18, né? Daí você falou para fazer vezes 4, deu 72. Tá bom. Assim que eu levantei 6 e pouquinho, aí a condição de minha disposição estava um 6. Eu estava com uma preguiça danada. Condição de humor, não acordo muito humorada não, mas, né? Estava 6 e a condição de ansiedade estava 4. Uhum. No meio do dia eu precisei fazer umas aplicações e foi assim, tinha que mexer com injeção, eu acabei ficando um pouquinho mais receosa, aí deu uma subidinha, foi para 22, né? Uhum. Meu maior pico assim foi 7 daí, né, na disposição ali da atividade que eu estava. Condição de humor também mantive ali no 7, porque tava complicado. E a condição da ansiedade também subiu bastante, foi para 7, 8 ali. Fez a respiração? Fiz. Estava ali fazendo a aplicação e estava fazendo. Mas o que me, assim, até quis falar também foi porque hoje eu tive que lidar com aquela situação de ansiedade que Do eu pneu, tinha. né? Exatamente. E assim, o que eu notei ontem, se eu não tivesse feito Cueca não, o é Zorba que fala? Zorba. Coloca a calcinha, não, pô. ou se eu tivesse que feito, no caso, não tivesse feito contigo aquele Uhum. processo antes, acredito que eu teria nem dormido. Mas Uhum. não, foi super tranquilo, nem pensei. Hoje entrei no carro, foi super tranquilo com a pessoa. Para mim não fez diferença nenhuma. Não foi assim, não estou indo com um amigo. Não estava nem um pouco Sim, animada. Ai, tava meu indo com amigo. pneu no banco de trás. Exato, não senti nada, tratei super bem, consegui ter uma conversa decente. E assim, notei que a minha ansiedade diante dele, que era assim, me machucava, me deixava mal, me realmente acabava com o meu dia. Hum. Não houve isso. A minha ansiedade, eu mantive, o meu problema foi só na hora que eu estava no médico mesmo. E depois cheguei em casa tranquilo, brinquei com a minha filha, tô tranquila aqui assistindo a aula com meu esposo. Então, assim, não aconteceu nada de errado. Então, E assim, o seu esposo percebeu que você ficou mais tranquilo? eu perguntei para ele, brinquei ainda com ele assim, amor, eu fui igual uma diva hoje, porque eu perco o rumo às Uhum. vezes, né? Perdia sobre esse assunto. Ele, sabe o que você foi? Então, assim, foi bem tranquilo. Eu tinha conversado com ele o que eu estava fazendo, ele entendeu, ele entendia também antes. Então, assim, foi muito tranquilo, foi muito bom e realmente eu estou aprendendo a lidar com a ansiedade e acredito que esse curso que você está dando agora, né, dessas 3 aulas, que é o que a gente está fazendo fora dela, né, que você faz no particular comigo, está Uhum. resolvendo muito, me mudou bastante, eu percebo. Que ótimo. Maravilha. Muito Nossa, bom. foi muito bom. E a Márcia? Como é que passou hoje, Márcia? Estava abrindo o áudio. Então, eu passei bem também. Dormiu à Passei. tarde? Não, mas deu uma soneira, viu? Mas eu também não fiquei brava, não.
Eu dei uma cochilada de 5 minutos, mas não foi como ontem, não, né? Não sentiu raiva? Não, não porque eu não dormi, né? Mas não Uhum. sei ainda. Mas assim, foi tranquilo o dia também. No final da tarde só que deu um pouco de indisposição, né? Porque, na verdade, fiquei um pouco contrariada, né? Com alguma coisa que aconteceu, mas nada de agravante, assim, não. Teve uma alteração por conta de algum evento. É irritação? Respiração tufão. Isso, É ansiedade? Respiração quadrado. isso. Entendeu? Padrão, pro resto da vida. Pro resto da vida. Hoje eu fiz essas respirações aí. Por que você tem que manter um padrão? Porque você cria uma âncora no seu cérebro, você cria uma relação. Aí, por exemplo, toda vez que você fizer a respiração, o seu cérebro já se conecta com a realidade. Tipo, opa, preciso retornar ao meu estado normal. Entendeu? Então é basicamente isso. André, a quadrada é inspirar pela boca e colocar para fora pelo nariz, é a quadrada? Não, começa pelo nariz soltando pela boca, Sim. Aí, aí depois inverte. São 4 vezes, né? A primeira é puxa 4, solta 4. Um lado do quadrado. Puxa 4, solta 4. O outro lado. Puxa 4, solta 4. O outro lado, puxa 4, solta 4. Aí depois que você fizer as 4 vezes a sequência, aí dá um intervalinho, volta ao contrário. Puxa pela boca, solta pelo nariz. Puxa pela boca, solta pelo nariz. Aí finalizou o quadrado inverso, dá um tempo, vai ao quadrado normal. E assim por diante. no caso, sempre diafragmática, né? Pela barriga. Ou não tem nada a ver? Não, você só puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, contando 4 segundos de cada ida e volta. Ó, voltando um pouco sobre a intervenção, sobre aquela abordagem, quando a gente fala de questionamento, tem que tomar muito cuidado para o questionamento não ser um questionamento de enfrentamento, e sim um questionamento Papai, senta aí. de guiar o pensamento, né? Da gente poder fazer uma sessão de introspecção guiada, certo? Fazer a pessoa pensar de forma guiada. Então, ó, há pessoas que aceitam e compreendem seus sentimentos, tá? Essa é a pergunta. Há pessoas que aceitam e compreendem seus sentimentos? Vamos supor, alguém fala assim, né? Como ontem a Márcia. Ah, eu me senti fraca por ter dormido. Eu não aceito essa sensação de me sentir fraca. Aí eu pergunto para ela, há pessoas que aceitam e compreendem seus sentimentos? As emoções fazem sentido para você? Quais poderiam ser boas razões pelas quais você se sente triste, ansioso ou com raiva? Então aqui, ó. Há pessoas que aceitam e compreendem seus sentimentos, você está legitimando. As emoções fazem sentido para você? Quais poderiam ser boas razões pelas quais você se sente triste, ansioso ou com raiva? Compreensibilidade, para a pessoa se compreender. Quais são as razões pelas quais você pensa que as suas emoções são legítimas? Compreensibilidade. Por que você não deveria ter sentimentos que tem? Vergonha, culpa, etc. Tá? Então essas questões aqui eu vou mandar para vocês, são básicas. Essa linha é básica. Aqui eu peguei um exemplo aqui, ó.
Questões que podem basear-se em diferentes esquemas emocionais. Exemplo, terapeuta perguntando. Você diz que se sentiu envergonhada por seus sentimentos sexuais em relação a Mike. É uma mulher contando o caso de que ela é casada, mas ela tinha atração sexual por um cara de nome Mike. Olha, esse trecho que eu peguei é do livro que o Rubens mandou para mim, muito bom o livro. Depois, quem ficar bonzinho, a gente passa. O que faz você sentir vergonha desse sentimento? Aí o paciente. Estou casado com Larry. Uma boa esposa, um bom esposo não tem esse tipo de sentimentos, né? Aí o terapeuta. Por acaso uma boa esposa não tem esse tipo de sentimentos? Seu pensamento é: posso ser uma boa esposa e ter fantasia sobre um homem, outro homem? Então é um questionamento que a gente vai fazendo para a pessoa pensar, porque no momento que o terapeuta pergunta, se colocando no local de fala dela, eu não posso ser uma boa esposa e ter fantasias sobre outro homem. Quando tem esses sentimentos em relação a Mike, o que faz com eles? Aí a paciente fala: tento dizer a mim mesma que não deveria ter esses sentimentos, não deveria pensar sobre eles. Mas isso só me deixa nervosa e não consigo tirá-los da cabeça. Sei que ele não seria o homem certo para mim, de qualquer forma, tenho medo de que se me deixar levar por essa fantasia, simplesmente iria fazer algo nem realizar. Mas não sei, provavelmente nunca farei isso. Aí o terapeuta, ok. Então aqui é o seguinte, cara. A compreensibilidade que a gente tem que trabalhar no paciente, que é mais importante para aliviar a ansiedade, é compreender os sentimentos, aceitação. Tá? Então, quando eu conversei com a Marisa ontem, da situação que ela relatou de estar dependente, não de ser dependente, de estar dependente financeiramente da família. Aí eu pergunto assim para ela: mas você acha que existe alguma pessoa no mundo que também tem essa dependência? Ela vai dizer sim. E como você se sente dependente da sua família? Eu me sinto impotente, assim, assim, assado. Mas você, se não tivesse família, como você se sentiria? Aí a pessoa vai responder: eu acho que eu ia me sentir mal pra caramba. Aí vem a relação, né? A própria pessoa vai fazer uma analogia. Vai falar: porra, o que é pior? Eu me sentir impotente por ter minha família me ajudando? Ou eu estar numa necessidade de não ter família? Então percebe que a gente vai trazendo uma cognição de aceitabilidade do paciente com o problema. Então é como se a gente reconectasse o paciente. Uma das coisas que alguma linha terapêutica utiliza, principalmente essas linhas mais alternativa, integrativa, é a tal do perdão. Perdoa você mesmo. Quando você fala em perdão, você não está falando de uma aceitação, você está falando de se conformar, é diferente. A tentativa de conformação é uma tentativa de aceitação e, ao mesmo tempo,
uma aceitação eterna. Por exemplo, o André é cadeirante. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que me conformar com a situação. Mas, quando você lida com uma paciente que ela está dependente financeiramente, essa dependência não é decreto, como para mim é usar cadeira de roda. Então, é aceitação, não é conformação. Entenderam qual que é a diferença? Então, a gente tem que trabalhar baseado, ponderando essa situação, tá? Agora, o que acontece se eu trabalhar com o paciente quando ele tem que ter uma aceitação e eu trabalho a conformação? Eu vou deixar ele derrotado? Provavelmente não, tá? Provavelmente o que vai acontecer é eu perder a aliança terapêutica, eu passar a ser descredibilizado, perder o crédito. Porque ninguém se torna alguém por uma simples sugestão. Olha, eu posso ser, vamos supor que eu conheci o Gabriel hoje, tá? Eu chegar para ele e falar assim, Gabriel, você vai para a rua sem máscara, porque esse negócio de coronavírus é uma babaquice. Só pega quem é da esquerda, e quem é de direita toma cloroquina, quem é da esquerda toma tubaína. Então vai que vai sem máscara. Bom, vai entrar por um vídeo, vai sair pelo outro, porque a gente acabou de se conhecer, nem autoridade eu tenho. Se eu conhecer daqui 10 anos, eu chegar para o Gabriel e falar assim, Gabriel, eu acho que com esse paciente, seria bom você repensar determinada linha de tratamento. Eu tenho certeza absoluta que ele ia pensar, ia ponderar. Agora, se eu chegasse e falasse assim, Gabriel, daqui 10 anos, vai para a rua sem máscara, que isso é uma bobagem, que só pega coronavírus quem é de esquerda, porque quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Ele ia sair sem máscara? Eu só ia me descredibilizar com ele. Só isso. Então, a gente falar errado não significa que o paciente vai seguir. Significa que a gente vai perder a credibilidade e vai quebrar a aliança terapêutica. Tá? Então, aqui, ó. Bom, aí ele está conduzindo a terapia para que a paciente tenha uma aceitação de uma fantasia sexual com uma pessoa que não é o esposo dela. Aí o terapeuta fala assim, então você se sente culpada, envergonhada, e então tenta parar de ter esse sentimento, mas eles ficam mais fortes. O que aconteceria se você simplesmente reconhecesse que tem sentimentos e não tentasse suprimi-los? Aí ela fala assim, talvez eles ficassem mais fortes. Aí o terapeuta, você acha que as pessoas casadas, olha a pergunta genérica aqui, ó, que é sempre importante. Você acha que as pessoas casadas fantasiam sobre outras pessoas? Ou você acha que é a única pessoa? Aí ela fala assim, tenho certeza que quase todo mundo fantasia. Aí o terapeuta, existe diferença entre ter fantasia e realizá-la? Seus pensamentos não são diferentes do seu comportamento? Aí ela fala, não, claro, certo, eu jamais faria nada, é simplesmente uma fantasia. Então, olha só, quando você mensura a gravidade entre o que a pessoa está
pensando como se ela fosse agir, você mostra que primeiro vem o pensamento, depois vem uma emoção, depois vem o comportamento. Então ela pensou em trair com o Mike. Aí ela teve uma emoção. Ela ficou brava com ela mesma. Aí, qual foi o comportamento? Jamais faria isso. Vou conversar com o meu terapeuta. Então, ela percebe a diferença entre pensar e agir. Porque, olha só, gente, neurofisiologicamente falando, quando a gente faz uma sessão de hipnose e lembra de uma cena, ou quando a gente está assistindo um filme e vê uma cena triste, é só o nosso pensamento, porque aquela cena não existe. E o nosso pensamento leva a gente a ter uma emoção. Só que diante de um filme a gente não tem comportamento, porque está por trás da tela. Então olha como o cérebro tem essa dificuldade de desassociar pensamento de realidade. O grande problema da mente humana é conseguir desassociar o que é pensamento, que é realidade. E quanto mais sensível a pessoa está com ansiedade, mais difícil ela discernir. Então, quando entrar um pensamento negativo, como que a gente vai conduzir? A gente vai conduzir, primeiro, através de pergunta, uma reflexão para entender se aquele pensamento é só um pensamento ou se ele é um pensamento que vai se tornar um comportamento. O exemplo que ontem o Leonildo falou. Ele estava lá na rua, pegando o trem, as pessoas estavam sem máscara e irritaram ele. Esse pensamento que ele teve é um pensamento que não tem como se desassociar da realidade. Aí entra na mesma questão do André Cadeirante. O Leonildo tem que o quê? Se conformar. Que ele vai lá bater nas pessoas que estão sem máscara. Ele vai lá multar as pessoas que estão sem máscara. Então, qualquer atitude que ele teria seria desassociado da realidade. E aí ele teria que fazer uma ação. Então, nesse caso de conformação, quando vai trabalhar um luto, quando vai trabalhar uma conformação de uma pessoa cadeirante, ou quando você tem que conformar uma pessoa que as pessoas, cada uma é de um jeito, e se elas querem se dar mal, de não tomar um remédio, ou de não usar máscara, ema, cada um com seus problemas, aí já é outra finalidade. A gente tem que trabalhar com a conformação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. O que significaria se tivesse dúvida ou fantasia, paciente? Para mim, penso que significa uma pessoa... Tá. Você pensasse nesses sentimentos com uma outra maneira, ser humano, o que aconteceria? Poderia sentir muito menos culpa. Ah, tá. Aí ele está falando da humanização do pensamento dela, tal, ele conduziu. Conforme indicado, alguns pacientes entram em terapia cognitiva esperando enfatizar a racionalidade como solução para todos os problemas e discutir suas emoções. Pode parecer contraproducente para ele, simplesmente outra versão de terapia dinâmica. O terapeuta pode explicar que o objetivo de examinar as emoções é ajudá-los a lidar
com elas ao pensarem sobre elas de modo diferente. Na verdade, essa abordagem cognitiva das emoções. A abordagem cognitiva das emoções, o que quer? É dar sentido à emoção, permitir a emoção, descatastrofizar a emoção, ou melhor, dessensibilizar a emoção, e sentir menos culpa em relação à realidade. Então vamos lá. Uma coisa que é bastante importante a gente sempre pensar que para você conectar o paciente ansioso com a realidade, primeiro a gente tem que colocar o quê? A aceitação da ansiedade. Principalmente quando um surto de ansiedade aparece. Se eu me debater contra a minha ansiedade, mais ansiedade eu vou ter. Por exemplo, eu gosto de mudar de ambiente para dar um outro exemplo. Faz de conta que eu peguei uma virose, um rotavírus. Aí eu vou uma vez lá no banheiro, dou aquela puta diarreia, vou lá, me hidrato, começa a dar febre, começa a dar dor no corpo, começa a dar moleza. Eu falo, nossa, ou eu tô com Covid ou eu tô com rotavírus. Um dos dois. Aí eu falo, vou tomar Anitta. Tomo Anitta, que já é um retroviral, e ao mesmo tempo já combate o rotavírus. Tomo Anitta e falo assim, nossa, tomara que seja um Covid que está começando por uma gastroenterocolitis aguda, que é o sintoma mais fácil de lidar com a Covid, vai passar rápido. E eu vou me livrar dessa merda. Maravilha, eu tive um pensamento positivo, vai vir a diarreia, estou dando graças a Deus pela diarreia. Tá? Agora imagina vir uma diarreia e eu falar, ah, não acredito que eu estou com diarreia. Puta que pariu. Aí vou lá, podia ser só uma caganeira, tá? Eu podia sentar no vaso, soltar as tripas lá, pronto, acabou. Aí vinha uma outra cólicazinha, eu falaria assim, ó, para mim mesmo, nossa, é diarreia. Ai, ferrou. Quando eu pego esse pensamento e transformo numa emoção, vai melhorar ou vai piorar meu quadro de diarreia? Quem me responde? Vai piorar, Vai piorar, André. Vai com piorar. certeza. Vai piorar. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente tem que colocar para a pessoa. Agora, se eu aceitar a diarreia, falar, vem diarreia, tomara que seja um Covid e começou pelo intestino, que é a manifestação do Covid mais fácil de resolver. Quando começa pelo intestino. Não sabia disso, não. É. A pior é quando começa pelas vias aéreas. Que aí vai direto para o pulmão e aí ferra tudo. Uhum. Então, quando começa com diarreia, é aquelas bem leves. Aí o cara, nossa, só tive diarreia, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de dor no corpo e fiquei sem paladar uma semana. Puta merda, passei pelo Covid, me livrei, acabou, resolvi meu problema e vou pra galera. Então é mais ou menos por aí que é a nossa linha de raciocínio, tá? Então a primeira coisa é aceitar. Não é se conformar, porque a conformação é diferente da aceitação. Eu aceitei. Segundo, eu desassociar do meu pensamento interno. Então, por exemplo, tá me dando uma ansiedade, né?
que eu vou fazer? Primeiro eu vou aceitar, vou falar assim, olha, tô tendo ansiedade. Pode vir ansiedade, pode vir que eu sou forte. Beleza, aí o que eu faço? Eu começo a prestar atenção, tudo que tá ao meu redor. Aí vamos supor que eu tô na rua, eu olho a árvore, falo, olha, tem uma árvore ali, pego o celular, dou uma olhada, vou olhando ao meu redor e começo a quebrar o padrão respiratório. Pronto. Eu estou me desassociando da ansiedade e deixando ela vir. Falando, você quer vir, ansiedade? Não tem problema não. Eu vou respirar, porque eu sei que não vai acontecer nada, né? Porque minha saúde é boa. Eu vou olhar ao meu redor, vou começar a prestar atenção, contemplação. Ou eu posso fazer aquele método que eu já ensinei de fincar a unha na testa, prestar atenção naquilo, que é uma maneira de eu me apegar a algo externo ao meu pensamento e saber que 15 minutos passou a crise de ansiedade. E qual é a pior parte da crise de ansiedade? É quando a respiração começa a sair fora do ritmo e a gente começa a intoxicar o corpo com gás carbônico e aí começa a dar tontura, mal-estar. E quando você trabalha com a respiração quadrado, você evita que dê esse mal-estar. Então, automaticamente vai passar muito mais rápido. Então, a primeira coisa é aceitação. Se eu não aceitar, ela só vai piorar, né, André? Só vai piorar. Só vai aumentar. Só vai piorar. Tá? Isso pode ser aplicado em qualquer situação? Sim, quando você está com ansiedade, só vai piorar. Para toda sensação de passar mal, né? Tá com uma dor no peito, você pode estar com gases, você pode estar com pinçamento intercostal, você pode estar com N fatores que dá uma dor no peito. É tipo não pensar no pior, né? Você fala assim, não, pode vir dor no peito, que meu coração tá bom. E eu vou com calma, pego um AS, vou lá na cozinha, quem é mais velho tem que ter um AS em casa, coloca um AS embaixo da língua, vai pro hospital devagarzinho. Chega lá, se tiver tendo infarto, o médico vai parar o teu infarto, acabou. É manter essa linha de pensamento. André, Oi. posso fazer pergunta agora ou ter que aguardar Claro, aí? pode fazer. Ok. Então, teve 2 momentos que eu acho que eu consegui, assim, por acidente, sem saber de técnica dessa de desassociar o pensamento. Eu uma vez estava tendo uma crise forte de ansiedade, fui no pronto-socorro, só que assim que eu cheguei lá tinha uma pessoa passando mal do meu lado. E aí eu fui tentar ajudar a pessoa e eu parei. Fiquei numa boa. E a outra, eu tava brigando e eu senti meu coração já acelerando. Tava discutindo, melhor dizendo. E aí foi um problema de atendimento num estabelecimento comercial. E aí eu vi que o coração começou a acelerar demais, a respiração começou a ficar com dificuldade. Eu falei assim, vou ter crise de ansiedade aqui agora, no meio da discussão. Pronto. Aí eu cheguei e falei assim... Fala, vou ter, aí tem. Mas dessa vez eu falei assim, não, espera aí. Eu falei pra mim, espera aí, e passou na hora. Uhum. Foi tipo assim, como se eu tivesse ignorado. E... Só que depois que aconteceu esses episódios, que eu tentei fazer algo mais, eu não consegui. Foi piorando. Eu tive crises que duraram 3 horas. Outras que duraram 4 horas. Que eu tive que ir para pronto-socorro ou chamar SAMU, porque eu não consegui fazer essas coisas. Mas hoje já não vai acontecer mais. Sim. Porque agora você tem consciência do que você está tendo, você sabe que você não está tendo infarto, você sabe que você não vai morrer de colapso, você sabe que aquele mal-estar é só uma descompensação respiratória, você sabe que se você organizar a sua respiração vai voltar tudo ao normal.
André, assim, tem as inteligências, uma das inteligências é a intrapessoal, essa que a gente torna consciente os pensamentos inconscientes, não é isso? Aonde Mas nessa questão de crise de ansiedade, você pode pegar a pessoa que tiver qualquer uma das inteligências extremamente apurada. Quando ela passa a ter um quadro de ansiedade, ela esquece toda a razão. Pode ser médico. Só para você ter uma ideia, tem uma colega que ela é cirurgiã ortopedista especializada em mãos, né? Que é a cirurgia mais delicada que tem. E ela é muito controlada. Até por isso que o chefe da equipe dela encaminhou ela para essa especialização, porque na equipe não tinha ninguém, que é uma cirurgia muito minuciosa, tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Com um errinho ali, você deixa a mão da pessoa dura. E ela é muito, muito controlada. E ela, quando era residente, ela criticava muito as pessoas que chegavam com crise de ansiedade. E no hospital, eles costumam falar, né, de forma de bullying. Ah, tá chegando um petizeiro aí. Ah, é petit. Ah, é petit, é petit. E ela sempre criticou as pessoas. Ah, esse povo que tem petit, depois vem aqui no pronto-socorro e tal. Ela entrou numa crise de ansiedade, cara. Quando o casamento dela afundou. Ela entrou numa crise de ansiedade, um dia subindo o elevador, ela começou a passar mal, começou a dar agorafobia nela. Aí ela começou a ter agorafobia em todo quanto é lugar que ela ia, que tinha a impressão que as pessoas estavam olhando para ela, aquela coisa toda. Aí ela falou, nossa, cara, minha mão tá formigando, comecei a perder sensibilidade do corpo, fui respirar, o ar não vinha, aquela pressão no peito, falei, nossa, tô tendo um piti. Não, mas eu vou controlar, porque eu sei que eu não tenho nada no coração, eu sei que eu não tenho nada e tal. No primeiro momento ela conseguiu controlar. Aí ela falou, nossa, eu tô ansiosa, né? Tô estressada e tal. Aí ela deu uma melhorada na atividade física dela, que estava ruim, e diminuiu as cirurgias para dar uma descansada. Com todo o conhecimento dela. Ela piorou, 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 piorou. Só depois que eu comecei a intervir com ela que ela voltou a melhorar, melhorar, melhorar. E tudo que eu passei para ela, ela já sabia de cor salteado. Então, mesmo um terapeuta, mesmo qualquer pessoa que sabe tudo, vai passar pela crise de ansiedade. vou dar o exemplo seu. Lembra que você disse que estava com a falta de ar, aí foi ao médico, era amigo do seu. Aí disse, Isso. não, André, você não tem... Fez de tudo, eu me lembro que você disse, fez de tudo, usou as técnicas e não resolveu. Quando chegou lá que ele disse, não, isso aí vai ser resolvido, passou. Passa na hora. Exatamente. Ali eu estava com uma crise de asma, mas claro, se eu tivesse aceitado, eu não sabia que tinha asma naquela época, mas mesmo que eu soubesse, se eu tivesse aceitado, nossa, estou com uma crise de asma, vou tranquilo para o hospital para tomar um corticoide na veia e entrar no BiPAP, né, aquele de oxigênio, eu sei que eu vou ficar bem, eu vou quietão, vou respirando calmo, falar, tô com crise de asma, vou chegar lá, corticoide na veia faz efeito na hora, e entra com oxigênio, pá, passou a crise. Mas não, você fala, nossa, nunca tive isso, tal, vai potencializando. Porque entra no sistema retroalimentado, entendeu? Entra no sistema retroalimentado. Então, olha, o questionamento socrático ou a organização
emocional, né? Eu queria Como fazer uma pergunta aqui, André. Pode falar. Como que você pode, assim, na cultura, assim, da psicanálise, no mundo do psique, como é que você diferencia sensação, sentimento e emoção? É Ou é tudo um pensamento. contexto, sensação, sentimento e emoção? Para facilitar, você pensa, o que eu estou tendo é uma ideia, um pensamento, ativou meu sistema límbico, virou uma emoção, e a emoção vai gerar um comportamento. Então, se a gente Sim. simplificar para essas 3 modalidades, facilita a organização da ideia. Certo. E sensação seria o que está atribuído à sensibilidade dos sentidos. Sim, Ok. mas é aquela coisa, quanto menos a gente levar a parte filosófica na terapia de ansiedade, melhor é. Porque a pessoa, se ela começar a ficar muito introspectiva durante um processo de crise de ansiedade, mais crise ela vai ter. Ela tem que dessensibilizar e contemplar o que está ao redor dela para ela se desassociar um pouco dos pensamentos dela. Por isso que a meditação da vela é a melhor meditação. Porque Entendo. você está ali prestando atenção na vela. Tá? Para não deixar vir pensamento. Tentar um pouco relaxar a cabeça, não pensar em nada e sentir o corpo, aquela coisa toda. Mas se a gente tocar em qualquer assunto aprofundado, filosófico, conceitual, para uma pessoa que está com ansiedade, é um crime. Eu compreendi. Na verdade, minha pergunta, eu entendi muito bem o que você colocou agora, mas na verdade era só para meu conhecimento mesmo. Eu não tinha projetado a aplicação disso ali na maêutica, ali Ah, tá. Era mais porque, assim, questão de discernimento, porque assim, geralmente a gente fala assim, tô com uma emoção. Aí a pessoa, às vezes, na verdade, está querendo falar de um sentimento, né? Então, mas assim, mesmo na própria psicologia, a gente tem que chegar um momento que simplifica as coisas. Então, por exemplo, a emoção, diante da psicologia, é alguma coisa que envolve o sistema límbico, tá? Sim, Então, ou ela é medo, ou ela é ira, ou ela é alegria, entendeu? certo. Agora, o que eu tô sentindo? Eu tô triste, eu tô alegre. Aí você começar, tipo assim, filosofar entre sentimento e emoção, na parte prática da aplicabilidade da clínica, é um caminho meio complexo. Agora, quando você está estudando, vamos supor, você vai estudar a base da psicanálise, a parte mais filosófica da psicanálise, aí tudo bem, aí você vai pegando argumentação do que um autor entende por uma determinada linha, o outro que o outro entende, aí você faz uma Sim, discussão, você chega a uma conclusão. Mas, perfeito, basicamente, a gente tem que simplificar no entendimento clínico. A perfeito. grande diferença da psicanálise para a psicanálise clínica é que a psicanálise clínica ela tenta minimizar o máximo possível dos conceitos psicanalísticos. Sabe? A gente fica um psicanalista minimista. Simplifica para Entendo. poder dar aplicabilidade, senão você não tem. Entendo, André, mas, por como que eu exemplo, vou... aqui no texto... Oh, desculpa, Jane. Não, eu Pode queria falar, saber Léo. como que eu vou separar emoção de sentimento. Deixa o Léo só concluir, para a gente não perder o foco. Para concluir aqui no texto, eu compreendi, assim, né, a questão da separação filosófica e da linguagem terapêutica, entendi, obrigado. E agora, assim, por exemplo, se na hora, voltando aqui para a aplicação da terapia, por exemplo,
como no texto fala o terapeuta, na conversa com o paciente, quando ela fala de fantasia, né, sentimentos por alguém, por exemplo, como a gente precisa fazer a pessoa discernir, por exemplo, que ela não tem amor pela pessoa, que ela só Não, tem uma empatia que leva a esses... não, Não tem que fazer ela discernir isso? não. Nesse momento, nessa abordagem terapêutica, não. Entendi. Tá, ok, obrigado. Nessa abordagem, não. Se ela tiver, por exemplo, aquele paciente de psicanálise, aquele ator ou escritor que faz a psicanálise a vida inteira porque gosta de bater papo psicanalítico com o psicanalista e fazer até uma sessão de debate filosófico, é uma história. Sim, Mas nessa hora, a gente tem que ficar bem cruzão mesmo e pôr tudo no mesmo saco e tentar uma comunicação simplificada sim. para poder resolver o problema da pessoa, sem criar Que muita barreira. eu tive um problema com o diálogo com a pessoa porque, por exemplo, eu não estava conseguindo entender quando ela dizia assim, ela tinha diferenciação entre triste, mas na verdade ela estava infeliz. Aí eu falei assim, será que eu digo para ela que ela estava infeliz? Que geralmente a pessoa fala assim, estou triste, e acho que o contrário da tristeza é a felicidade. Mas na verdade seria a alegria. Aí eu falei assim, Sim. poxa, eu tô tentando supor o que ela está pensando e não estou conseguindo compreender o que ela realmente está querendo dizer. Né? Porque você está com um pensamento muito filosófico, né? Sim, é um desafio para mim Você diferenciar tem que isso. emborrecer um pouco. Tá, muito obrigado. Tá? Nada. Bom, galera, então, vocês querem fazer alguns exemplos de questionamento? Como a gente André, eu trabalha queria o pontuar umas questionamento? coisas, se possível. Pode falar. O último rapaz, desculpa, eu não vi o nome. Ele fez o questionamento, Léo. Prazer, Léo. Ele fez o questionamento acerca do afeto, sentimento e emoção. Realmente fica uma questão muito filosófica. Mas eu acho que dá para simplificar pensando que o afeto é a reação a priori do indivíduo. E Freud escreveu que os três afetos principais são a vergonha, o nojo e a culpa. São os três afetos iniciais. E a emoção é o que sobra do afeto, que fica depois do afeto. É o que acontece a posteriori. E quando o Léo falou sobre ela estar infeliz ou triste, isso também se enquadra num sentimento, não numa emoção. Pode ser uma emoção estar feliz, mas se enquadra mais num sentimento. Estou sentindo felicidade, estou sentindo alegria. Fica muito na questão filosófica, realmente, como o senhor pontuou, mas também dá para investigar se olhar as causas. Mas o importante é realmente voltar. Por que você se sente infeliz? E não tentar justificar o termo correto. E eu acho que, em relação à pontuação de quando você começou o discurso hoje, sobre aceitação e conformidade. Eu acho que a conformidade se enquadra numa busca por recalcamento intermitente. A busca por conformidade, ou ficar conformado com a situação psicopatológica ou física, é uma busca por recalcar algo e seria uma busca frustrada, que levaria à frustração. Então, a aceitação é exatamente o caminho ideal. Você também mencionou a ansiedade logo após a ansiedade, como um sintoma posterior da ansiedade, a diarreia. Isso acontece, uma explicação neurológica, porque o intestino funciona como o segundo cérebro. Sim. Tem uma diversidade, uma quantidade de neurônios, células nervosas, inclusive neurônios parecidos com o do cérebro humano mesmo. Então, quando a atividade cerebral fica muito intensa, todo mundo sabe da psicossomática, e o primeiro órgão afetado é o intestino, e a gente acaba tendo a diarreia. E eu acho que você enquadrou a respiração, essa terapia que o senhor está
ensinando a todos, Uhum. é uma, na verdade, uma sublimação da ansiedade. A respiração sublima, troca a atividade libidinal, redireciona aquela libido que está sendo direcionada ao próprio eu, como uma atividade narcísica, e traz de volta um livre comportamento, um bem-estar. Não sei se o senhor concorda com isso. Sim. Exatamente. É que assim, a gente deixa nesse momento um pouco a psicanálise de lado e trabalha com a parte da TCC mesmo ligada à neuropsicologia, trabalhando Perfeito. com as funções neuronais, com a parte da neuroativação, né? Aí fica mais simples para o pessoal pegar e também Mais prática. mais prática. E a sequência das 3 aulas desse protocolo, a gente começou essa sequência na prática, pegando pacientes aqui do grupo, fazendo aplicabilidade e mostrando a forma de fazer a intervenção, de como o terapeuta vai trabalhar com. Então, em todo momento, eu estou falando exatamente como aplicar. O conceito mais teórico vai ficar depois do protocolo, entendeu? Que a gente vai trabalhar um pouco mais a teoria depois que terminar a prática do protocolo. Eu costumo sempre fazer o contrário. Primeiro a prática para depois mostrar a teoria. Por quê? Porque quando você mostra a teoria, depois a prática, o aluno ele demora a entender na prática o que ele aprendeu na teoria. Agora, quando você mostra a prática depois da teoria, aí quando ele vai estudar a teoria, ele fala, aquele exemplo da prática. Então, esse inverso, didaticamente, ele é bem melhor na psicologia. André, o que eu tinha perguntado era, você separou sentimento e emoção. O sentimento, ele não está carregado de emoção? A emoção também não pode estar carregada de sentimento? A gente não vai poder abrir um debate filosófico agora. Não, mas eu não entendi a diferença. Não tem. Não tem? Nesse caso, para a pessoa aqui que a gente está tratando, o exemplo que a gente está dando, a gente não vai, a pessoa está com o cu na mão, com ansiedade, a a gente vai tá misturando tudo, né? Tá misturando tudo. Eu vou parar para entendi. criar um debate filosófico com a pessoa que está com ansiedade. Ela manda eu para aquele lugar, pega a chave do carro e vai embora. Não, mas o terapeuta percebe, né? Eu quero dizer assim, o terapeuta percebe essa confusão dela, lógico, né? Lógico. Na verdade, esse protocolo, o terapeuta manipula o paciente. Tá? Ele manipula para o paciente sair da crise de ansiedade. É uma pura manipulação. A gente age com manipulação, a gente age com... Para poder tirar da ansiedade. Para tirar a pessoa da crise de ansiedade. A gente não vai fazer um desenvolvimento pessoal, aplicar o método coach durante a ansiedade, a gente não vai ensinar técnica de yoga, tipo, falar de uma respiração em 6 tempos. Não, a pessoa não quer ouvir isso, tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma técnica aplicada direto, que o importante, nesse momento, é tirar a pessoa da ansiedade. Agora, discutir a questão filosófica, aí não tem como nessa hora. A gente vai fazer isso depois, na hora que for estudar a teoria. Até para não perder o foco. E depois que reclamaram que as aulas estavam saindo do foco, eu vou ficar radicalmente não deixando mais a aula sair do foco. Obedecendo a reclamação dos alunos, hein? Olha a projeção. Ei, André. Oi. Tem Augusto Cury, ele fala de um método, eu não sei se, só para entender, questão que se entra nessa TCC, por exemplo, ele fala de uma técnica chamada
TCC, ou CDD, que é C de criticar os pensamentos, D de duvidar e o outro D de determinar. Eu não sei se você já ouviu essa técnica, se tem a ver com a Não, se fizer isso para TCC. ansiedade, agrava mais o quadro ainda. É, Você não né? pode duvidar, você tem que aceitar. Você não pode criticar, você tem que aceitar. Entendeu? Entendi. Quanto Então, mais tá... você tentar combater, pior vai ficar. Agora tem um questionáriozinho para a gente fazer agora, tá, gente? Essa técnica DCD, quem usa muito é Augusto Cury, para pensamentos negativos. Duvide, critique e determine. André, Oi, essa página que você estava lendo aí, você vai mandar para a gente também ou não? posso mandar? Ok, obrigado. Nada, Obrigado. nada. Peraí que eu vou só pegar aqui da 2, a página 1, 2, página 1 e 2. Peraí, gente. Mandar o questionário para vocês. Todo mundo vai fazer agora. Agradecer o Rubens, viu, Rubens? Aquele PDF que você mandou é muito bom, cara. Eu tenho um monte aqui, mas nenhum com aquela linguagem simples, muito prática. Imagina. Bom, vou mandar o link para vocês. Vamos responder esse questionário, galera? Vê se todo mundo recebeu aí no WhatsApp. Sim, recebemos. Recebido. Ok, vamos responder então. André, eu tive uma falha aqui. Sumiu o som. Eu não vi o que você perguntou. Questionário que eu mandei no grupo. Mandou agora? Sim. Deixa eu ver. André, aí esse questionário, ele pode editar? Aí manda para você, como é Tá que em vai? PDF. Vai, anota no papel aí as respostas. Tá, ok. Uma caneta aqui.
Ô, Jane, fecha seu microfone. Tá fechado. Tá? Então como é que eu tô te ouvindo? Ah, deve ser o. Peraí. Vou pro telefone.
Então, basicamente, a gente fez uma avaliação aqui dos esquemas que são a legitimidade, o quanto é legítimo o seu sentimento, a compreensibilidade, a compreensão dos seus sentimentos, a culpa dos seus sentimentos, uma visão superficial das suas emoções, valor mais elevado, quando você dá muita importância aos valores, o quanto você tem de controle sobre essas emoções, a paralisia, aquilo que te deixa anestesiado emocionalmente, a racionalidade, o poder que você tem de racionalizar suas emoções, a duração, o sentimento que dura pouco tempo ou muito tempo, o consenso, tipo, sou mais sensível que as outras pessoas, sabe? Frequentemente penso que respondo com sentimento às outras pessoas. Todo mundo tem sentimento como os meus? O consenso de você concordar com as emoções. A aceitação do sentimento, por exemplo. Acho que tenho sentimentos dos quais não estou muito ciente. Tenho que me livrar de sentimentos agradáveis. Aceito meus sentimentos. Qual é a aceitação que você tem? A ruminação, quanto você fica remoendo aquilo, ruminando aquilo. A expressão, por exemplo, sinto que posso expressar meus sentimentos abertamente. E a acusação. Se outras pessoas mudassem, eu me sentiria muito melhor. Tipo, a projeção, né? Você acusar o outro. Outras pessoas me provocam sentimentos desagradáveis. Então, a gente tem algumas perguntas aqui a mais para forçar a integração com o resultado e forçar o insight para confirmar o resultado do esquema. Então, o que eu peguei aqui, a relação com valores mais elevados, foi o que deu maior nota. Então, automaticamente, o que te deixa ansioso, Léo, é porque você é uma pessoa que tem valores, regras, dogmas muito elevados. Então, isso te faz ter um comportamento muito, vamos colocar assim, muito ortodoxo, assim, muito duro. Sabe? Não pode transgredir nenhuma regra. Né? Então, quando isso acontece, e isso é um perfeccionismo, e todo perfeccionista, quando vê ameaçado os seus valores, a resposta emocional é a raiva. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que trabalhar nesse primeiro momento você racionalizar os seus valores mais elevados para dessensibilizar um pouco eles. Entendo. E por isso, daí nasce o senso de justiça ou o senso de justiça está anterior a isso? É precedente a isso? Como você declara que teve um problema na infância, que falou agora de pouco, sim. Quando você tem um problema na infância, tem duas possibilidades que podem acontecer com você. Ou você não respeitar nenhuma regra e se revoltar com as regras, ou ser a pessoa mais criteriosa do mundo com as regras. Ou você vira uma pessoa que vai cometer injustiça, que é para justificar aquilo que você passou, tipo, vingança do meu sofrimento. Sim. Ou você não vai tolerar a injustiça de jeito nenhum. Para a sociedade, é muito melhor o seu comportamento, mas para você ele é pior, porque você sofre mais. De fato. Para nós, né, seria péssimo ter uma pessoa que, tipo assim, é mais ou menos assim, ó, a história do Batman. Você poderia ser o
o Pinguim. Lembra que o Batman teve o pai e a mãe assassinados pelo Pinguim, não foi isso? Que daí ele vira um herói que é para combater a criminalidade, que ele leva os valores de moral ao ponto que ele vai querer combater todos os criminosos de Gotham City. Ou aquele cara que, putz, cara, deu tudo errado na minha vida da infância, agora eu vou virar um criminoso porque eu não tenho empatia, não tenho sentimento. Aí eu vou arrebentar com tudo mesmo, porque já que eu me ferrei, eu vou ferrar todo mundo. O Lampião. Exato. Você virou um Batman, cara. E se eu te chamasse de Batman, você ficaria ofendido? Não, não ficaria, não. Você gosta do Batman? Não tenho muita paciência na história dele, porque eu acho um pouco melindroso. Mas, no geral, eu gosto. Pode chamar de Robin, né? Não, Não, Robin não. Robin não. Nem Batman, né? Porque o Batman também é bem duvidoso. Eu acho que o que me identifico com o Batman é o senso de justiça e a vontade a criatividade, a disposição para poder se oferecer para ajudar, para fazer algo que tem que ser feito. E o Batman no filme, ele é um cara estressado mesmo. Você vê que ele não é um... Então, galera, vou mandar para vocês aí o questionário e as perguntas. Então, basicamente, a gente tem cada esquema, as questões de cada esquema, por exemplo, legitimidade é 8, 6 e 49. Deixa eu pôr aqui para vocês verem junto comigo. Espera aí. Então, a gente tem um esquema. Você vê como foi fácil definir o que irrita o Léo, né? Então, olha lá. Isso por quê, gente? Porque como é um protocolo de psicoterapia breve, que normalmente são 6 sessões, somente 6 sessões, não daria para fazer uma investigação psicanalítica com o Léo. Então, a gente daria um questionário, rapidinho a gente vê qual é o esquema emocional que afeta o Léo, tá? Então, a gente já pegou o esquema emocional sem conhecer o Léo. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o questionário com as perguntas. Aí a gente vai ter cada esquema. O esquema legitimidade é 8, 16, 49. A compreensão é 5, 10, 33, 45. A culpa. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Aí o que eu faço? Eu vou criar uma planilha no Excel, final de semana, que a gente vai jogar os valores, ele já vai fazer o cálculo, tá? E aí vai jogar o resultado. A gente pega o maior. O do Léo foi valores mais elevados, que deu... Quanto que deu mesmo? 6,6. Então esse aqui arrebentou. Tá? Então a gente foca nesse aqui. Daí a gente vai trabalhar as questões com o Léo de acordo com essa linha de esquema emocional que afeta ele mais. Para trabalhar o questionamento socrático, para direcionar a aceitação dos sentimentos, para trazer um conhecimento para ele. Uma discussão que ocorre com os terapeutas cognitivos, dizendo que qual que é a opinião do André Cardelli sobre a TCC? André Cardelli acha a terapia comportamental cognitivo muito superficial para soluções rápidas, mas muito superficial.
Quando a gente está diante de uma pessoa com depressão ou com seus transtornos de ansiedade, a terapia tem que ser superficial. Ela não pode ser... Porque a pessoa está sangrando. Então a gente não vai mexer com coisa muito aprofundada, com coisa tipo... Ó, o Léo tem as questões dele da infância, como ele já determinou. Ele está num estado de crise de ansiedade, eu não vou voltar para a infância dele. Entendeu? Então, teve algum problema na infância? Teve, acabou. Então, daí qual que é o direcionamento? Vamos voltar para o presente, vamos contemplar o presente, vamos ver o que é isso, vamos aceitar esse problema agora, a solução dos seus problemas vai vir depois, numa terapia mais prolongada, mais importante é o aqui e agora, vamos sair dessa crise e assim por diante. Tá certo, galera? Então por isso que eu nunca saí bem de uma consulta com psicólogo. Porque a tendência é mexer lá atrás, né? É. Você só pode mexer lá atrás quando o seu aqui agora estiver bom. Enquanto você não estiver com aqui agora bem, ou seja, enquanto a ferida estiver sangrando, você não pode cutucar ela. Faz todo sentido. É aquele ditado, né? Quanto mais mexe, mais fede. Pois é. Tá. André, aí no caso, para fazer essa nota final, você faz uma média, você soma, por exemplo, quatro valores aí e divide por 4. Isso. Beleza. Tá, vou mandar esse aqui para vocês no grupo. E depois eu monto no Excel. Se alguém manjar de Excel quiser montar também, eu não me incomodo, não. Eu vou tentar fazer. Já ia perguntar também. Quanto menos trabalho eu tiver, para mim é melhor, porque tá cheio de coisa para fazer. Então, basicamente é isso, galera. Então, só para recapitular, fazer uma visão geral. Primeiro dia, a gente vai explicar o que é no sistema nervoso central a ansiedade, que é a psicoeducação. Na primeira sessão, né, a psicoeducação do sistema emocional, mais as respirações e a terapia a meditação da vela. Depois, outro dia, questionamento socrático, né, até conseguir definir bem. Só que até antes do questionamento socrático, eu acho interessante aplicar o questionário, que aí já vai direcionar o questionamento melhor. E acompanhar o paciente em 6 semanas, né? Para ele dando aquelas notas, fazendo gráfico, vendo a melhora, né? Acompanhando isso, cobrando dos exercícios, ressignificando as emoções através desse questionamento, promovendo a aceitação. Aí a gente, em 6 sessões, com certeza, 6 semanas, né? Porque significa que são 6 sessões. 6 semanas de tratamento, a gente tem aí uma mudança radical da crise. Tirando o paciente da crise, ele vai dar continuidade na terapia, com certeza. Então, é um protocolo bom para ser divulgado, tá? É um protocolo bom para ser aplicado, com resultado imediato, né? Ajuda as pessoas, convence as pessoas, traz indicação e vai angariando o paciente para dar continuidade. Porque se ele faz um protocolo desse, vê o resultado e gosta, com certeza ele não vai querer sair da clínica. Ele vai querer continuar. Tá certo, galera? Então a gente vai fazer um resumo sobre isso esse final de semana. Na segunda-feira, eu vou continuar com esse assunto, mas as 3 aulas
completa o roteiro. A gente continua com esse assunto, tirando mais dúvida, praticando um pouco de questionamento socrático. Aí a gente vai fazer assim, ao decorrer dos dias, bastante fortalecimento sobre isso. Tá bom? Na segunda ou na terça, André? Que você disse na segunda? Terça-feira. Ah, tá. Excelente, André. Tá bom, galera? Valeu, Então professor. vamos que vamos. Valeu, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. pessoal. Até mais. Boa noite.